Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. E hoje a nossa missão é desconstruir uma ideia que tomou conta do mundo moderno, que é aquela glorificação da exaustão. Aquela coisa de trabalhar até cair, né? Exatamente. E para fazer isso, nós reunimos nossas notas sobre a parte 8 de um material fascinante chamado 50 Leis para ser a Paz no Caos. Tem um texto creditado ao Gustavo Hohendorf no cabeçalho. Isso. E esse material tenta mapear, como a mente humana pode construir resiliência sem quebrar no meio do processo. Então, o nosso objetivo hoje é entender a neurociência e a lógica por trás de 3 pilares de resiliência sustentável para quem nos ouve aplicar na vida real. E não é só ler um monte de regras, sabe? É entender o porquê de cada uma. Com certeza. Certo, vamos desvendar isso. Porque, lendo o material, me veio uma imagem muito clara. Pensa na bateria de um celular. Quando a bateria está acabando, ninguém em sã consciência espera o aparelho desligar no meio da rua para só então procurar uma tomada, né? A gente dá pequenas cargas durante o dia para manter o sistema ali funcionando. Nossa, essa analogia é perfeita, porque com a tecnologia a gente tem esse instinto de preservação muito claro. O celular avisa a 20%, depois 10%, e a gente corre para resolver. Mas com o nosso corpo e com a mente a gente espera o colapso total. O sistema cognitivo precisa apagar para a pessoa admitir que precisa parar. A gente confunde persistência com exaustão. Exato. Parece que se a pessoa não está à beira de um colapso nervoso, ela não está se esforçando o suficiente. E aí entra a primeira grande falácia que o material aborda, que é a Lei 17, sobre o ritmo universal e a pausa estratégica. Para construir qualquer coisa duradoura, o primeiro passo não é acelerar. É aprender a parar, né? O que é bem paradoxal. Muito paradoxal. O texto até puxa uma base filosófica antiga, mencionando o princípio do ritmo do Caibalion. Sabe aquela ideia de que tudo flui, tudo tem suas marés? As estações da natureza. Isso. A natureza inteira funciona em estações. Lutar contra isso é o que gera aquele esgotamento que faz as pessoas abandonarem projetos no meio. O que faz todo sentido biológico, se a gente pensar bem, o coração bate e relaxa. A gente inspira e depois expira. O que é fascinante aqui é como a gente ignora isso no trabalho e na criatividade. Tentar manter um verão eterno de produtividade contraria a biologia. E a neurociência mostra que descansar não é o oposto de agir. A pausa é o que reorganiza a mente. Aquela rede de modo padrão do cérebro só ativa quando a gente desfoca. É aquela história de afiar o machado, em vez de continuar batendo na árvore com a lâmina cega. E o material traz uns casos reais absurdos sobre isso, tipo a história do Sylvester Stallone. Nossa, a trajetória do Stallone com o roteiro do Rocky é um estudo de caso perfeito sobre recuo estratégico. Foram mais de 1.500 rejeições, né? Sim, 1.500. E o texto conta que ele chegou num nível de pobreza tão bizarro que precisou vender o próprio cachorro por $40 para comer. Espera. Vender o cachorro? Por $40? O nível de desespero para fazer isso é impensável. É uma situação limite, cara. E os estúdios queriam o roteiro, mas não queriam ele como ator. E onde qualquer um cederia pela grana ou por exaustão mental, o Stallone fez o quê? Ele pausou. Ele não desistiu. Não, ele recuava, ajustava a estratégia e voltava a tentar negociar. Ele não estava paralisado, ele estava recalculando a rota. E quando ele conseguiu o contrato, a primeira coisa que ele fez foi recomprar o cachorro. Por $15.000. Eu lembro dessa parte. Exato, 15 mil. E a lição aí não é sobre teimosia cega, é sobre saber pausar, recuperar a energia mental e tentar de um ângulo novo, sabe? E isso vale até para quem já está no topo. O texto cita o Michael Jordan, que é um exemplo que eu sempre achei muito doido. Ele sai do basquete no auge absoluto, depois que o pai morre, para jogar beisebol. A mídia chamou ele de louco na época. Chamaram de surto, mas o material sugere que foi uma pausa de preservação. É, porque o luto exige um processamento cognitivo gigante, né? Com certeza. Se o Jordan tentasse manter aquele nível insano de performance no basquete, lidando com um luto daquele tamanho, a chance de um burnout irreversível era altíssima. Jogar beisebol foi tipo tirar o peso das costas. Ele se manteve ativo, honrou o pai e tirou a pressão.
Foi uma pausa estratégica gigante. E depois que a mente dele se reorganizou, ele voltou e ganhou mais 3 títulos seguidos. Sensacional. E tem aquela história do mestre caligrafista japonês também, que é mais poética, mas fala da mesma coisa. Ah, sim, do aprendiz que tentava fazer os traços correndo. Isso. O aprendiz tentava ser super produtivo, passando o pincel sem parar e ficava tudo horrível. Aí o mestre mostra que o segredo não está só na tinta no papel. Entre um traço e o outro, o mestre parava completamente. Ele respirava. Ele criava um espaço em branco, o silêncio entre as notas. É a pausa que dá precisão para a aproximação. E isso faz uma tônus muito boa para a Lei 18. Porque, beleza, a gente aprendeu a não zerar a bateria. Aprendemos a pausar. Mas como que a gente usa a energia de um jeito consistente? E aí o texto fala do efeito composto, de melhorar só 1% ao dia, a regra do 1%. Mas, eu vou fazer um papel de cética aqui. 1% não é muito pouco? No mundo que exige resultado para ontem, sugerir que alguém melhore só 1% não parece receita para ficar para trás? É super normal pensar assim. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a matemática diz outra coisa. Exato. O nosso cérebro quer aquela transformação radical de filme, sabe? Mas melhorar 1% ao dia não é uma conta de mais, é juros compostos. No fim de um ano, a pessoa não está 37% melhor. Ela está 37 vezes melhor. 37 vezes. Isso é bizarro. Mas por que a gente não tenta melhorar, sei lá, 50% de uma vez? Por causa da amígdala. O nosso cérebro tem esse sistema de segurança primitivo que vê qualquer mudança gigante como uma ameaça. Tipo, se a pessoa decide acordar às 4 da manhã para correr 10 quilômetros do nada. Isso. O cérebro entra em pânico. Ele dispara cortisol, entra em modo de luta ou fuga contra o próprio hábito e a pessoa desiste por exaustão no 3º dia. A genialidade do 1% é que passa por baixo desse radar. É tipo hackear o próprio cérebro sem disparar o alarme. Uma definição perfeita. E com o tempo, isso cria novas conexões, o que a gente chama de neuroplasticidade. O material até cita partes da Bíblia, como Filipenses e Provérbios, para mostrar que essa ideia de que a pressa gera ruína e o progresso metódico é que dura, já vem da antiguidade. Sim, e no esporte moderno tem aquele exemplo absurdo da equipe britânica de ciclismo, o caso do Davy Brailsford. Nossa, as melhorias marginais. Antes dele, eles não ganhavam absolutamente nada. Nada. Aí ele chega com essa obsessão de melhorar 1% em literalmente cada pequeno aspecto de andar de bicicleta. E a definição dele de tudo era tudo mesmo. Não era só melhorar o pneu ou o capacete. O material fala de umas coisas muito loucas. Eles contrataram cirurgiões para ensinar os atletas a lavarem as mãos. Para evitar resfriado, né? Exato. Só para reduzir em 1% a chance de alguém ficar doente e perder um treino. Eles levavam os próprios travesseiros para os hotéis para melhorar o sono. Eles pintaram o chão do caminhão de branco para ver poeira. Poeira que pudesse estragar a mecânica das bicicletas. Sabe, olhar um atleta lavando a mão de um jeito diferente não parece coisa de campeão. Mas a soma de todas essas reduções de atrito, a poeira, o sono, o resfriado, criou um abismo entre eles e o resto do mundo. Em 2008, eles levaram 60% do ouro no ciclismo de pista. E em 2012, quebraram recordes mundiais. O efeito composto na prática. O que mostra que o sucesso estrondoso é, na verdade, um monte de tarefa chata feita com consistência. E o texto também cita o Warren Buffett. 90% da fortuna dele, que passa dos 100 bilhões, veio depois dos 60 anos de idade. Paciência financeira, juros compostos com o tempo. E nas artes tem o Stephen King e a J.K. Rowling. O King escrevendo aquelas 2.000 palavras por dia religiosamente, até depois de ser quase morto atropelado por uma van. E a consistência silenciosa. Ele sabia que se parasse, ia perder aquela plasticidade do cérebro. E a J.K. Rowling escrevendo Harry Potter naquelas pausas curtas nas cafeterias. Não foi um grande salto heróico, foram milhares de pequenos parágrafos. Mas, na prática, como é que uma pessoa normal gerencia esse 1% no dia a dia? Para não se perder. O material traz uma ferramenta super prática, o diário de bordo. Sim, que vem lá de Pitágoras, do Benjamin Franklin, e é super simples, é feito antes de dormir. A pessoa não vai escrever um romance, ela responde 3 coisas, o que funcionou hoje, o que falhou e qual é o micropasso de amanhã. Sabe, lendo isso,
A sensação que dá que é muito parecido com o tipo esvaziar a lixeira do computador no fim do dia. Limpar a memória RAM, sabe? A comparação é ótima, porque a nossa memória de trabalho é limitada. Se a gente vai deitar pensando num problema que não resolveu, o cérebro não desliga, o cortisol não cai e o sono profundo não vem. Fica naquele estado de alerta. Exatamente. O diário de bordo faz um descarregamento cognitivo. Você coloca no papel e o cérebro diz: beleza, tá seguro ali, posso relaxar. É, terceirizar a preocupação pro papel, né? E o mais legal é que, quando você define o passo pequeno para o dia seguinte, você dá um alvo para o seu subconsciente. Durante o sono REM, a mente fica processando aquilo e, muitas vezes, a pessoa acorda já com a solução clara. Muito bom. E aí o material dá uma guinada para a Lei 19, que é o último pilar que a gente vai ver. Porque tudo isso que falamos até agora é interno, é a mente. Mas e o mundo exterior? Aí que tá. Então, o que tudo isso significa na prática? Imagina que você está descansado, fez seu diário, focou no 1%. Mas a sua mesa tá uma zona, a sua casa tá um caos e tem papel caindo em cima de você. Não tem como dar certo. A ordem externa reflete o progresso interno. E a analogia que eu mais gosto do texto é a do computador. Viver no caos é tipo tentar correr uma maratona com pedra no sapato. Ou, voltando para a tecnologia, é ter 100 abas abertas no navegador. Nossa, sim. Você está ali lendo um texto em uma aba, mas as outras 99 estão rodando vídeo mudo, sugando a sua memória RAM, a bateria. O computador trava pelo ambiente, não pelo que você está focando. A desordem consome energia da gente. Isso levanta uma questão importante sobre a neurociência da bagunça. O nosso córtex visual fica escaneando o tempo todo o que está fora do lugar para garantir que não tem perigo. Então aquela pilha de conta em cima da mesa está literalmente sugando minha atenção, mesmo sem eu olhar diretamente para ela. Exato. Esse processamento de fundo esgota a atenção dirigida. Ambientes caóticos elevam o cortisol. É um estado de ameaça crônico bem levinho, mas que está sempre lá. E aí a sua energia para melhorar aquele 1% já era. Já foi gasta só para existir ali na bagunça. E para resolver isso, o material cita o essencialismo do Greg McKeown, que é aprender a dizer não, e a famosa matriz de Eisenhower, do Stephen Covey. Que é separar o que é urgente do que é importante, né? Porque o caos mental vem muito de achar que tudo é prioridade ao mesmo tempo. Quando tudo grita por atenção, a pessoa surta. Mas eu queria focar num exemplo muito prático que o texto traz. Aquele almirante, William H. McRaven. O comandante das operações especiais, clássico. Sobre arrumar a cama. Isso. Um militar super condecorado dizendo que o primeiro passo para mudar o mundo é arrumar os lençóis de manhã. De fora parece muito exagero de militar, mas tem uma lógica por trás, não tem? Tem uma lógica de criação de âncora. O mundo lá fora é um caos incontrolável. O trânsito, a economia, os boletos. Mas a sua cama é um território 100% seu. É um atrito baixíssimo, né? Sim. Quando você arruma a cama, o cérebro já libera uma dopamina de missão cumprida logo de cara. Dá uma sensação de controle. E se o dia inteiro for um desastre, você volta para casa e encontra pelo menos uma coisa em ordem. Que te lembra que você ainda tem o controle de alguma coisa, e isso meio que se conecta muito com o que a Marie Kondo fala, que também aparece no texto, de manter só o que traz alegria. Que de início parece uma coisa meio mística, mas não é. Não, é puramente prático. Porque se a gente usar a analogia das abas de navegador de novo, a triagem dela é fechar os processos que estão roubando a RAM da vida. Se um objeto na sua casa não traz alegria e não tem utilidade nenhuma, ele é uma aba parasita consumindo o seu cérebro. Com certeza. Essa redução do ruído externo, segundo o texto que até cita a Carta aos Coríntios sobre como a ordem traz paz, é um protocolo de conservação de energia. A ordem externa abre caminho para a neuroplasticidade do 1% agir sem tropeçar na bagunça. Tudo se conecta perfeitamente, né? Então, se a gente for amarrar tudo, a lição de hoje para não surtar de burnout é parar de brigar contra a biologia, respeitar os ciclos de descanso e as pausas, esquecer os saltos gigantes e focar num 1% invisível, usando o diário de bordo para limpar a cabeça à noite. E organizar o espaço físico em volta para não drenar a própria energia. Sabe, pensando em tudo isso, nessa natureza mais silenciosa de crescimento constante, o material menciona rapidamente, mas me fez lembrar bem de uma fábula. Qual? Aquela da árvore do beija-flor. Um beija-flor olha para uma árvore colossal
que aguenta ventanias absurdas sem cair, pergunta como ela virou aquilo tudo, como ela alcançou o céu. E a árvore basicamente diz que não tentou crescer 1 metro da noite para o dia. Ela foi aos pouquinhos. Só esticou os galhos milímetros por dia e o mais importante, ela focou em afundar as raízes na terra escura, no silêncio de cada noite, mais e mais fundo. Essa imagem resume demais o contraste com a nossa sociedade, né? A gente é ensinado a aplaudir o galho grande, a folha bonita, a promoção, o sucesso que parece que foi do nada, a fachada. Sendo que a força de verdade está na raiz. Não tá no que as pessoas estão vendo no Instagram. Tá naqueles milímetros de raízes invisíveis, os hábitos diários, o espaço organizado, a pausa que a gente cultiva quando ninguém tá olhando. Então acho que o que fica pra gente pensar hoje é: onde é que as nossas raízes invisíveis estão sendo plantadas? Uma excelente pergunta para fechar. Pois é. Obrigada a todos que nos acompanharam em mais uma análise aprofundada e até a próxima.